Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus presente com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Feliz uma vez mais estar na casa do Senhor, para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade ímpar de estar aqui, junto com o nosso querido pastor Jair. Que Deus abençoe, a pastora Sandra, a irmã Adriana, que carinhosamente nos estenderam o convite para estarmos aqui. Que os céus continue abençoando essa igreja de uma forma poderosa. Louvar os céus também pela minha família, Bispa Lívia Mello, que me acompanha, os meus filhos Ágata e Júnior. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6 e versículo de número 1. Glória a Deus. Depois do culto, com a permissão dos pastores, nós temos alguns materiais. Você adquirindo, você nos ajuda a fazer a obra de Deus. Bíblias encadernadas, tem ali alguns livros, Bíblia para criança. E você adquirindo um desses itens, você nos impulsiona a fazer a obra de Deus no nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 1. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvar os céus pela vida dos obreiros que estão na nossa retaguarda, a todos os departamentos que adoraram o Senhor. Que o céu continue te fortalecendo, e te fortificando em nome de Jesus. João 6:1 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para experimentar aquele. Ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isto que é para uma multidão? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Antes de nós mergulharmos no texto lido, eu quero deixar minha filha Ágata, aquele que iniciou a obra na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua história, no seu ministério, na sua vida espiritual. Ele não desistiu da sua vida. Quando nós olhamos para o Evangelho que segundo escrevera o evangelista João, no seu capítulo de número 6, antes que cheguéssemos aqui,
Jesus, no capítulo 5, está curando um paralítico no tanque de Betesda. Logo após, Jesus vai explicar qual é a sua missão, o que é que ele veio fazer nessa terra. E no capítulo de número 6, a Bíblia é categórica em nos mencionar que depois de explicar qual é a sua missão, Jesus atravessa o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E a Bíblia diz que uma grande multidão, uma multidão numerosa, agora está seguindo a Jesus. Por que esta multidão está seguindo Jesus? Porque elas contemplam os sinais que ele faz. A Bíblia diz que os enfermos são curados. Então, aquela multidão está seguindo Jesus, sabida que aonde Jesus está, aonde Jesus chega, milagres instantâneos, milagres extraordinários e milagres criativos irão acontecer. O que me chama a atenção é que esta multidão não olha a distância, esta multidão não olha o que tem que percorrer para estar com Jesus. Derebacante o combinar a séria. E eu quero dizer para você que Jesus conhece o teu esforço, Jesus conhece a tua perseverança, Jesus conhece a tua entrega, porque esta multidão, a Bíblia diz que ela não mede esforço para estar aonde Jesus está. Sabe, existem milagres que Jesus pode fazer, mas existem milagres que é você que vai movimentar o coração de Deus, para que Deus possa materializar esses milagres na terra. A Bíblia é categórica em nos revelar que então Jesus sobe ao monte e assentando-se ali com os seus discípulos. Então, quando Jesus atravessa o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, a Bíblia diz que ele vai subir ao monte da oração. Para que apóstolo deles? Para orar, para falar com Deus. E quando ele se achega ao monte, a Bíblia diz que ele assenta os seus discípulos. E agora parece que eu vejo Jesus aprofundando o seu relacionamento com os seus discípulos. Talvez você entrou nesta campanha dos 12 cestos cheios e você quer ver Deus fazer coisas extraordinárias na tua vida, mas o céu te trouxe aqui nesta campanha, é véspera de feriado, para dizer para você: você precisa aprofundar o seu relacionamento para com aquele que te chamou. Você precisa aprofundar o seu relacionamento com aquele que te escolheu como forte. Você precisa, no pique a folha, intensificar o teu relacionamento, para que apóstolo, para que o Senhor possa fazer milagres na sua vida, na sua casa e na sua história, no nome de Jesus. A Bíblia também diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo aquela grande multidão que vinha ter com ele, Jesus agora vai chamar dos seus discípulos por nome de Filipe e vai confrontar dizendo: precisamos alimentar esta multidão. Jesus vai perguntar: tem comida para alimentar esta multidão? Parece que eu vejo Filipe perdido no tempo, porque quando ele olha para a multidão, ele olha com um olhar natural, e toda vez que você olha para as circunstâncias com um olhar natural, o milagre não acontece, a provisão não chega, a porta não abre, a cura não acontece, o avivamento não chega. Deus quer que você olhe com outra ótica espiritual. Deus quer que você veja aquilo que as pessoas normais não veem. Deus levantou você para ver aquilo do qual ninguém está vendo.
Filipe vai olhar com um olhar natural. Nós estamos no deserto, aonde nós compraremos pão, aonde nós vamos nos deslocar para comprar pão. Só que a Bíblia está dizendo que o Senhor fez isso com Filipe para o experimentar. Tem hora que Deus está experimentando você. Tem hora que Deus está experimentando a sua fé, até ver aonde você chega. Tem hora que Deus está experimentando a sua paciência, para ver até onde você se cala. Levante o que é me dar a salva. E talvez você, quando é experimentado, você revela quem você é. Porque, apóstolo, porque a nossa postura dentro de um culto revela para Deus quem nós somos de verdade no culto. O culto não começou aqui, irmão. O culto começou lá na sua casa, quando você estava se preparando para chegar aqui, elevando de calavassúria. E quando você entende isso, manto reve dar a salva. Você não olha para as coisas com olhar natural, você olha com olhar espiritual. Glória a Deus. Jesus está experimentando Filipe. Por que, apóstolo? Porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Eu creio. Olha para esse irmão e diga: o Senhor está te experimentando, porque Ele sabe o que Ele já vai fazer. Eita glória. A pergunta é simples e ela não quer calar. Quando Deus te experimenta, você é aprovado ou você é reprovado? Quando Deus te experimenta, quando Deus te testa, você é aprovado ou você é reprovado? Porque Filipe está sendo reprovado. Aleluia. Senhor, aonde nós compraremos tantos pães? Respondeu Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ele está dizendo: nós, calculando aqui, vamos precisar de 200 denários para comprar pão para todo mundo comer. Olhar natural. Olhar natural faz conta. Olhar natural olha com a visão natural. Agora, quem consegue sair do natural e entrar no sobrenatural, ele não precisa de calculadora. Cante o ré me dar a salva. Ele não precisa calcular, ele não precisa muitas vezes fazer cálculos. Por quê? Porque Deus é aquele que, quando você entra diante dele, ele tem o poder de multiplicar o pouco que você tem em muito. Eu vou repetir para ver se você dá glória. Se você volta para o culto, manteiga chute calamaia. Deus tem o poder de multiplicar aquilo que está nas suas mãos. Para quê? Para o seu governo pessoal? Não. Para a sua satisfação pessoal? Não. Deus vai multiplicar na tua vida para você tocar quem está lá fora e quem precisa. Deus vai multiplicar fé para você orar para os enfermos. Deus vai multiplicar vida de oração, vida de jejum, vida de leitura bíblica. Apóstolo, eu estou passando um deserto, eu não estou entendendo. Jesus está ensinando os discípulos no deserto, depois que atravessou o mar de Tiberíades. O que é isso? É Deus, por meio de Cristo, dizendo: eu vou preparar o meu povo. É no deserto que eu ensino, é no deserto que eu oriento, é no deserto que eu formo homens e mulheres que conseguem tocar o céu e trazê-lo para a terra e trazê-lo para baixo, para que o meu nome seja glorificado. Ô Filipe, então não tem como alimentar, não. Nós precisaríamos aqui de 200 denários de dinheiro. É Deus experimentando por meio de Cristo.
Tem hora que existem situações que cercam você, porque Deus não pode multiplicar aquilo que você não crê. Eita Deus, aleluia. Deus não pode trazer provisão naquilo que você não crê. E Deus te trouxe para essa campanha para abrir o seu entendimento, para tirar as escamas dos teus olhos e te fazer crer que aquilo que você não pode fazer, se você entrar no quarto, fechar a porta e falar com o teu pai em secreto, o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Elevaçúria, Lubicarabachandarábia, Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a minha, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Primeira carta de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17: orai sem cessar. Quando você ora, o mundo espiritual se movimenta, terá bacante o combinar a cega para atender o seu pedido, para atender a sua oração. Apóstolo, eu não estou conseguindo orar. A sua lágrima é oração, o teu gemido é oração. Deus entende o que você precisa quando você chora. Deus entende o que você precisa quando você geme. Decamande, dessuí, decalamalha. Só que os céus está te experimentando dentro desse deserto. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para esse irmão e diga: deserto não é para matar crente. Diga para ele: deserto é para aperfeiçoar vidas, para viver o que Deus quer. Agora olha para esse irmão e diga assim: você está vivendo o que Deus quer ou está vivendo o que você quer? Tem nem glória, né? Glória a Deus. Oh, aleluia. Você está vivendo o que Deus quer ou você está vivendo o que você quer? Porque tem muita gente vivendo o que quer. E quando nós vivemos o que nós queremos, a gente vai passar muito tempo aqui dentro perdendo tempo. Não, mas eu sou crente, eu sou filho de crente. Se você não entender o que Deus tem com você, de lá na suquineheva, de caminhar a subcanto e não fazer o que Ele quer, você vai estar aqui apenas como um religioso. E Deus não chamou religiosos, porque foram os religiosos que o crucificou. Aí a Bíblia diz que um discípulo chamado André, no meio daquela multidão, vai avistar um menino que tem 5 pães e 2. Por que só ele viu? Por que só ele encontrou? Você está entendendo? Não é todo mundo que vai ver anjo descendo e ministrando, elevar açúcar, é névia. Não é todo mundo que vai ter visão aberta, mas no meio da multidão
visão. O desemprego limita a sua visão. Do pique a fobia, o credor batendo na porta, limita a sua visão, ao ponto que você não vê solução. Mas a Bíblia diz que André chega com solução. Daqui um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus está experimentando Filipe, na contrapartida, na contramão, está vindo o André dizendo: eu tenho a solução, eu não preciso de denário para mudar a vida de ninguém. Maramanto que me nasça. Sabe, Deus levantou você para tocar outras vidas. Não foi para você mandar a subir que me nasça, ficar dando volta no deserto sem entender o que Deus tem com a sua vida. Deus poderoso, aleluia, Jesus, maravilhoso. Oremina salacanda. Aí a Bíblia vai dizer assim: Jesus recebe o menino que tem 5 pães e 2 peixes, e ele dá uma ordem aos discípulos. Olha para esse irmão e diga assim: quer receber multiplicação? Você precisa viver uma vida organizada. Meu Deus. Olha a organização de Jesus. Apresenta o menino. O menino tem 5 pães e 2 peixes. Ele reúne os discípulos e diz assim: assentai a multidão de 50 a 50. Tem hora que você não vai apresentar a solução, mas você precisa ter organização. O meu Deus e o teu Deus não é um Deus desordenado, é um Deus de organização. É um Deus que gosta das coisas tudo no seu lugar. Aí quando eles assentam aquela multidão, eu amo a Bíblia. A Bíblia diz que então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, mandou distribuir. Jesus não orou. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e deu graças. A pergunta é simples: você tem agradecido a Deus, dado graças? Na hora de almoçar, na hora de jantar, pelo esposo que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que o céu te deu. Você tem dado graça pela porta de emprego que está aberta, pelo salário que cai todo mês. Você tem dado graça pela porta da igreja que está aberta, para que você seja pastoreado. Você tem dado graça? Ou você é alguém que diante das circunstâncias só reclama, murmura? 2020, mês de março, mês de abril, a minha casa recebe um diagnóstico, e o diagnóstico é câncer. Meu filho de apenas 20 anos é constatado com câncer na tíbia, na perna direita, sobe para os pulmões, e o médico diz assim: ele está com câncer. Não, doutor, o senhor deve ter enganado. O menino só tem 20 anos. Câncer. Ele está com câncer. E existem 2 possibilidades: ou amputa a perna, ou faz quimioterapia. E começou o nosso processo. Eu me lembro que quando o doutor Anselmo nos deu o diagnóstico, eu cheguei em casa com o saudoso missionário Gabriel Ribeiro, que dorme no Senhor, e eu fiz uma reunião familiar e eu disse: nós vamos continuar dando graças,
Nós não vamos murmurar aqui, nós não vamos reclamar, porque se Deus nos permitiu entrar no vale, Ele vai nos tirar do vale. Começa o processo de quimioterapia, e ele passa pelos seus vales, e passando pelos seus vales, a família passa junto. O pior é que a família se sente impotente. Por quê? Porque não pode fazer nada a não ser orar, dar graças e amar. O tempo passa. As quimioterapias não resolvem o problema. É necessário amputar a perna. Depois da perna amputada, é necessário fazer uma cirurgia no pulmão. Mês de julho de 2021, nós reunimos na nossa casa de novo. E eu tenho a minha família toda em Belo Horizonte, porque eu sou mineiro, eu e a minha esposa, e toda a nossa família está em BH. E eu digo, vamos mandar você para Belo Horizonte. A família está toda lá. Aqui só tem eu, a sua mãe e os seus irmãos. Vamos mandar você para lá. Lá tem mais recursos, lá tem mais meios. E ele parte. E quando ele parte, no mês de dezembro, eu digo a ele, quando ele parte, eu vou levar, e digo a ele, filho, no mês de dezembro eu vou organizar a igreja, e quando eu organizar a igreja, deixar todas as ordenanças aqui, o pai vai descer para ficar com você. 12 dias antes, 15 dias antes de eu descer, meu telefone toca e ele diz, pai, traz para mim tudo que está aí, traz para perto de mim, os meus ternos, as minhas bíblias, tudo o que está aí. Naquele dia, parece que eu recebi a despedida do meu filho. Por quê? Porque eu desliguei o telefone e copiosamente, no terminal de Califórnia, eu comecei a chorar copiosamente, dizendo, Senhor, os dias do meu filho estão contados, então prepara meios, recursos, para que eu chegue a Belo Horizonte a tempo e possa desfrutar do meu filho. Remanto Keminara Salacanda, nós nos deslocamos, curtimos o saudoso missionário Gabriel Ribeiro 10 dias, porque no 11º o céu o chamou. Na madrugada, 2 da manhã, ele sentou na maca daquele hospital e ele me abraçou e disse, pai, eu vou partir. Levante o reva, canto como a Núcia. Antes de deslocar para lá, estava noivo. Ele termina com a noiva, dizendo para ela, minha filha, eu não tenho mais perspectiva de vida, vai ser feliz. Leremanto quer me dar a sala, cantarábia, porque ele sabia que o céu iria o chamar. Por que o Senhor está contando isso? Eu estou contando porque o céu está me mandando. Segundo, a nenhum momento com câncer ele deixou de fazer a obra, ele deixou de fazer aquilo que o céu o levantou para fazer. Talvez você entrou aqui e tenha arrumado tantas desculpas, colocado tantos impedimentos, colocado tantos obstáculos, e o céu está dizendo, você precisa parar de dar desculpa, porque eu te conheço. O pastor não te conhece, a pastora não te conhece, mas eu sou Deus que te chameia, eu sou Deus que te escolhi. Ele mandou que me dar a séria, canto comando e a séria. Algumas pessoas diziam para mim, apóstolo, ele é apenas um jovem. Eu dizia, quando o céu tem que chamar alguém, o céu não preocupa com o seu tempo, o céu não preocupa com a sua idade. E é por isso que no seu deserto, quando você está sendo experimentado, você tem que estar pronto para aquilo que Deus vai fazer. As pessoas até hoje dizem, apóstolo, como o Senhor suportou, como o Senhor está de pé? A minha resposta é simples, quando o Senhor me experimentou, eu estava pronto, eu havia me preparado emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, junto com a minha casa. Se Deus curasse, ele continuaria sendo Deus. Se ele não curasse, nós
manda distribuir. Olha para esse irmão e diga assim: Deus não divide, Deus compartilha. Mais de 5.000 vão comer, por quê? Porque alguém deu graças. Tem alguém te perseguindo? De graça. Tem alguém falando mal de você? De graça. Tem alguém caluniando você? De graça. Tem alguém tentando fazer o mal contra a sua casa? De graça. Termino para orar com você. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos discípulos: eles já estão fartos, eles já estão alimentados, eles comeram até se saciar. Agora pega o que sobrou e põe nos cestos. E Jesus diz assim: para que nada se perca. Posso falar sim ou não? Jesus não é esponjador igual eu e você. Nada na mão de Jesus se perde. Aquilo que muitas vezes para a gente não serve, vai para o campo, guarda-roupa ou vai para o lixo, para Jesus tem solução. Alguém na sociedade que a gente olha e diz: olha, para isso aqui não tem jeito. Deus fala: para você não, mas para mim tem. Recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos. Você está na campanha. Eu acredito que para cada mês você precisa de um milagre. Nós já estamos no mês 6, 6 meses, 5 meses e assim passaram. E você já viveu a porção dos 5 meses. Mas ainda falta o mês 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Ainda tem 6 meses que Deus pode mudar a sua vida, a sua história, mudar o seu transitar na terra, ao ponto de você falar verdadeiramente: Deus é na minha vida. Jesus não divide, Ele compartilha. O Senhor quer que você compartilhe. Eu termino a minha fala para orar por você. Aonde eu chegava para pregar, tinha alguém com câncer. Depois que ele partiu, eu ia numa visita, alguém com câncer. Eu digo: Jesus, eu não estou entendendo. Onde eu vou tem alguém com câncer. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? E o céu disse para mim: a sua casa viveu o processo de um câncer. Então estenda as mãos àqueles que precisam. Eu disse: Deus, eu não tenho recurso financeiro para ajudar alguém que está com câncer. E o céu me disse: você tem palavra, você tem abraço, você tem oração, você tem um ombro amigo. Depois disso, Senhor, eu fui arrebatado em espírito em São Paulo. Eu fui para um congresso no mês de fevereiro. Eu fui arrebatado no quarto do hotel. E o céu me deu um projeto chamado Instituto Gabriel Ribeiro. E nesse instituto nós temos assistido algumas pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Dentre elas, a missionária Daniela de Foz do Iguaçu, que estava fazendo tratamento na cidade de Maringá e foi curada. Ela perdeu a mama, perdeu o casamento, porque foi diagnosticada com câncer. Nós acompanhamos o irmão Cláudio lá no Brás, em São Paulo, que deu um câncer, um tumor no testículo. Ele estava desviado e foi a forma de Deus trazer ele de volta para casa. Glória a Deus. Porque Deus sabe como tratar com a gente. Deus sabe nos experimentar. Talvez você está aqui e acha que esta beleza exterior não vai passar. Ela vai passar, porque tudo em nós é passageiro.
multidão, mas tem 12 cestos guardados. É Deus dizendo: eu tenho o poder de fazer na vida daqueles que estão presentes, mas eu também posso fazer na vida daqueles que não estão presentes. André que chega para trazer solução. Quando você vê um problema na igreja, você traz solução ou você se paralisa diante dos problemas? Misericórdia, isso não é para mim não. Eu não suporto isso aí não. Eu não sei como é que o fulano aguenta aquilo, eu não sei. A cada um Deus deu uma envergadura. A cada um de nós Deus deu uma estrutura. Só que aquilo que Deus confiou a você, eu não posso fazer. E aquilo que Deus confiou a você, os seus pastores, não pode fazer. Eu quero convidar vocês a colocar os pés.